E, tchê, como um bom gaúcho, né? Mas, tchê, como é bom ver essa nova geração levando segurança para o nosso Brasil, levando o conteúdo, guardando tudo isso. Isso muito nos honra. Pois, normalmente, a gente falava no almoço, né, Eduardo, que normalmente a gente fala que o país do primeiro mundo isso, o país do primeiro mundo aquilo, e que nós aquele outro, que nós somos pequenininho, que a gente não faz as coisas como deve. Não, gente, nós temos que nos orgulhar do nosso Brasil, nós temos que olhar as coisas positivas, e trabalhos como esses que a gente acabou aqui de presenciar são muito importantes, que muito nos orgulha enquanto brasileiro. Dando sequência a este trabalho aqui, a este evento, nós iremos montar agora, a próxima etapa aqui dos nossos trabalhos, um painel com líderes do setor e convidados. Eu solicito aqui a presença do nosso presidente da Internet Sul, senhor Ivonei, por gentileza, fica aqui. Eu solicito também a participação da doutora Andréa Abreu, nossa consultora e diretora jurídica, para que nos acompanhe aqui. Tá? Eu já sou sabedor que nós estamos com o delegado Emerson, que será apresentado na sequência, e o nosso moderador, Robson Lima, presidente da Abramulti, uma das principais pessoas na articulação aqui junto à Ancine e junto também à Cyberlab. Então, mineirinho da Abramulti, Robson Lima, assuma aí, está contigo ser o moderador desse nosso painel aqui do Fórum de Líderes. Seja bem-vindo. Robson. Boa tarde, pessoal. É um prazer, uma honra muito grande estar presente, né? Participando desse fórum, que eu acho que veio muito a somar. É uma pena que não conseguimos juntar os colegas, os líderes aí em Gramados, né, para discutir, debater os assuntos, fazer uma retrospectiva de 2020 e os trabalhos para 2021. É uma grande honra estar à frente disso aqui, e eu gostaria, né, de apresentar, igual os colegas já têm aí, um trabalho que a gente começou no início do ano, assim, no meio do ano passado, já com o Ancine, e foi um papel fundamental nos trabalhos feitos junto à Antipirataria. Também ao Cyberlab, que eu comecei a ajudar e participar no início do ano, e para mim foi uma honra muito grande. Então, foi muito prazeroso ouvir aí o posicionamento, a apresentação do Eduardo Dancini e também do Adriano de David. Mas eu vou apresentar os colegas aqui que estão comigo online, né? Vou começar pela ordem aqui, pelas mulheres, né? Nós temos aqui a doutora Andréa Abreu, que vai participar com a gente, que é a diretora e consultora jurídica da Internet Sul, né? Uma das cabeças pensantes na representação jurídica dos ISPs, né? Temos outros colegas ali que eu quero mandar um abraço também, né? O doutor Celso, da Bahia, temos o doutor Alain, doutor Paulo da Silva Vito, doutora Patrícia também, de Santa Catarina, e temos vários colegas ali que nos representam, se eu tiver esquecido algum, que me perdoe, e temos também a Carol Vargas, que é CEO do Grupo Stena. Né? A Carol, ela representa vários programadores e vem ajudando a gente nos trabalhos junto à Ancine também. Eu pedi ela para participar, para representar as programadoras, né, a qual elas representam. Ela representa muitas programadoras. E também o nosso mais ilustre, né, participante aí, que é o delegado Emerson Wendy, que eu estou tendo o prazer de conhecer aqui, né, que é ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que eu acho que foi uma grande honraria, e também é um dos pioneiros, que eu fiquei sabendo, aí no Brasil, na área de segurança digital, no combate a crimes cibernéticos. Eu acho que isso é um dos papéis mais importantes que eu venho participando para mim aí, tem sido uma honra, e é uma honra aí conhecê-lo, o delegado Emerson, né? Bem, eu queria começar o debate aqui pela ordem, né, que foi das apresentações para a Ancine,
né? Eu queria já direcionar uma pergunta aí para o Eduardo Luiz, né, que é o coordenador de combate à pirataria. Eduardo, qual a importância do esforço integrado na iniciativa privada e dos órgãos públicos no combate ao cybercrime, que é a pirataria digital? Queria que você colocasse falasse um pouquinho sobre isso. Oi, Robson. Bom, eu diria que é fundamental a integração de esforços. A pirataria não é um problema que o governo, por si só, vai conseguir resolver de forma isolada, tampouco a iniciativa privada. Então, o que acelerou muito a entrega de resultados, né, que nós já conseguimos, principalmente nos últimos 2 anos, foi quando conseguimos integrar esses esforços. Primeiro, no nível do Ministério da Justiça, com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, né, que uniu iniciativa privada e todos os órgãos federais de todos os tipos de pirataria. E no âmbito da Ancine, voltada para o mercado audiovisual, essa mesma formação de parceria, de trabalho integrado. A iniciativa privada tem condições de gerar informações num fluxo muito maior do que o poder público consegue. Então, a gente tem trabalhado dessa forma, sempre em conjunto, e o papel da Ancine nesse ponto é de receber essas informações do mercado audiovisual e fazer chegar aos órgãos do governo para que ações sejam tomadas. Então, esse fórum de troca de informações de inteligência, ele já está formado, consolidado, e hoje a gente consegue ter acesso a todos os níveis de governo, fazendo com que essas informações sejam tratadas e que gerem operações policiais, como, né, o colega Adriano expôs algumas aqui, que passaram por esse fluxo e que geraram resultados concretos com prisões, apreensões, com a disrupção de mecanismos de grandes organizações de distribuição de conteúdo audiovisual foram derrubadas com base nesse fluxo de informações e com o trabalho, com o apoio, né, que a gente consegue fornecer para os órgãos policiais. Que às vezes eu tiro o som aqui para não atrapalhar. Bem, um pouco em relação a isso, Eduardo, também, a gente está falando aqui para os provedores de internet, né? Eu gostaria de saber, assim, como os provedores podem auxiliar, né, na implementação de medidas e enfrentamento às violações de direitos autorais da internet, né? Qual que é a participação dos provedores e como a gente poderia estar ajudando massivamente em relação a isso, Eduardo? Bom, hoje, né, o principal, fora todo esse auxílio, né, de fornecimento de subsídios às operações e investigações policiais, uma das principais medidas para conter o dano da violação de direitos autorais na internet que a Ancine vem tentando implementar são medidas de bloqueio, a princípio com base em ordens judiciais. Hoje tem uma consulta pública aberta até o dia 18 de janeiro, já com essa proposta de regulamento em que a Procuradoria Federal da Ancine vai ao Judiciário buscar essas ordens de bloqueio, e eu entendo que os provedores são fundamentais no cumprimento dessas ordens. Com esses bloqueios, né, e essa redução da oferta de conteúdo ilícito, a gente espera atingir uma redução da casa de 60% a 70% da pirataria na internet, e os provedores serão fundamentais nesse processo, com certeza. Então, Eduardo, você quer me dizer o seguinte, esse apoio, a gente vai precisar de receber ali uma ordem ali para poder juntar, fazer um trabalho, vamos dizer aí, através das associações, que eu acho que vai ter que ter papel fundamental nisso aí, para estar ajudando massivamente a divulgar junto aos provedores para fazer esses bloqueios massivos, né? Seria nesse ponto. Exatamente, Robson. Inclusive, acho que a gente pode até discutir a assinatura de alguns acordos da Ancine com as associações, para difundir essas ideias entre seus associados, para que nos ajude a garantir eficácia nessas medidas de bloqueio, para que o acesso seja de fato contido em todo o território nacional. Então, já iniciamos essa conversa, né, com o Abramult, né, conversando com você aqui, com a Internet Sul também, né, com o Fabiano, né, com o presidente da Internet Sul,
E eu acho que é um caminho que a gente pode trilhar já no início, né, do primeiro semestre de 2021, quando eu espero já conseguir concluir a publicação desse regulamento, em que a Ancine já vai iniciar esse trabalho de coleta de informações do mercado para buscar as ordens de bloqueio. E eu acho importante essa interlocução da Ancine com as associações para que a gente consiga difundir essa ideia e ter o apoio massivo dos provedores de conexão. Engraçado. Eu lembrei de um fato aqui, Eduardo, que você comentou comigo em São Paulo. Não sei se você vai poder comentar sobre isso, mas assim, de um caso que aconteceu na Europa, se eu não me engano, acho que na Ásia também, onde que aconteceu uns bloqueios massivos e parou-se numa proporção muito grande nisso. E isso automaticamente começou a acontecer várias vezes, porque a pirataria, ela sempre acha formas de voltar com o seu sistema. E quando isso foi gerando várias vezes consecutivamente quedas, começou a gerar ansiedade para o cliente lá na ponta que contrata o produto pirata, achando que não é pirata, né? Mas ele contrata aquilo ali e às vezes ele pegou e falou: cansei disso, vou me direcionar para um produto homologado, uma operadora homologada. Então, assim, esse caso deu resultado nos outros países, né, Eduardo? Exato, assim, posso citar Portugal e Inglaterra como referências no mundo em que ações desse tipo geraram resultados significativos, reduzindo drasticamente a oferta de conteúdo audiovisual disponibilizado de forma ilegal na internet. Portugal, com um mecanismo administrativo em que um órgão similar à Ancine determina diretamente para as operadoras o bloqueio de sites, né? E outros países, né, como Espanha, como Inglaterra, o próprio Ministério da Cultura, né, ou o órgão ligado ao audiovisual vai ao judiciário buscar essas ordens de bloqueio. O que a gente está tentando de início aqui é esse formato em que a Ancine vai ao judiciário buscar essas ordens de bloqueio, mas a atuação administrativa que eu vi pessoalmente funcionando em Portugal garante uma agilidade muito maior. Enquanto fazíamos uma reunião, né, para conhecer esse modelo português, acontecia ao mesmo tempo uma partida do Campeonato Português de Futebol e eu vi acontecerem 77 bloqueios ali, enquanto a gente fazia a reunião, enquanto o modelo nos era apresentado. Assim. Eles têm condições de bloquear em até 15 minutos uma transmissão ilegal. E é isso que a gente está tentando trazer para o Brasil. O primeiro passo é esse da Ancine ao judiciário buscar essas ordens, mas medidas administrativas de bloqueio em que a Ancine dialogue diretamente com provedores de conexão também está dentro do nosso radar e, nesse caso, né, um projeto em parceria com a Anatel, que a gente consiga agilidade, né? Ganhando escala é que a gente vai conseguir fazer real frente ao problema. A gente sabe que um site bloqueado ele pode retornar com algumas mudanças, né, de nome de domínio ou com outras possibilidades de alteração. E na medida em que a gente consegue ganhar escala e bloquear com maior velocidade, como você citou, quando a gente impacta a experiência do usuário, quando a gente torna ela pior, é quando, por vezes, ele desiste de consumir o conteúdo ilegal e se direciona para os meios legítimos de fruição. A principal intenção da Ancine é essa, diminuir a oferta de conteúdo ilegal e, com isso, abre-se espaço para que empresas que tenham contratos e que distribuam de forma legítima o conteúdo possam ganhar espaço e atingir todo o território nacional dessa forma. Os provedores, mais uma vez, seriam muito importantes nesse processo também. Eu queria passar uma mensagem também para todos que estão nos assistindo nesse momento, que assim, vocês podem fazer perguntas, tá, pessoal? A todos os provedores, aos líderes aí do nosso setor, aos advogados. Vocês podem fazer perguntas pelo link ali, pelo message do YouTube. Né? A participação de vocês é muito importante para que esse assunto chegue a todos os provedores e fique bem claro, não só os assuntos aqui em relação ao Ancine, e também ao Cyberlab, as outras questões que nós vamos debater logo em seguida aqui. Engraçado, Eduardo, que você comentou um fato, e eu venho falando muito sobre isso nos meus eventos, que eu venho participando, palestras, e você tocou uma coisa que o meu presidente, aí, Ivonei, está do lado aí de você, vai lembrar, nós estávamos almoçando com o secretário do Ministério da Economia, e a gente estava falando de um fator que
de uma pesquisa sua, que isso é comprovado, que a pirataria, ela gera de prejuízo de 9 bilhões para o país. São 9 bilhões que ela arrecada aí para poder alimentar aquele vídeo que você mostrou. Aquele vídeo eu acho que tem que chegar a todo brasileiro. E 9 bilhões. E você comentou um fato importante, na sua opinião, que fala o seguinte: 150 mil empregos a serem gerados com a queda da pirataria. Eu acredito que esse número seria muito maior, né? E que houve 61% na Indonésia de redução da pirataria com os trabalhos que a Ancine de lá deve ter feito, né? E 41% de crescimento legítimo do consumo de produtos homologados. Isso é um número, assim, que eu achei assustador em relação às possibilidades que isso podem ser gerados. E antes de passar a palavra para a gente discutir sobre o Cyberlab, eu queria direcionar uma pergunta para a Carol, que a Carol, ela vem trabalhando com a gente junto à Ancine, representando as programadoras. Carol, hoje você, né, é uma referência aí de distribuição de conteúdo, eu tenho te acompanhado nas frentes de trabalho, muitas coisas você tem me orientado, né? Eu queria te perguntar como você tem atuado para o combate à pirataria no âmbito frente às programadoras que você representa. Como você tem enxergado isso aí pelo trabalho, uma bandeira que eu venho levantando da popularização da TV por assinatura pelos provedores de internet? O que você tem um pouco para citar sobre isso? Boa tarde a todos. A gente tem trabalhado realmente frente à legalização dos canais, né? Então, há uma confusão perante os provedores de internet com a legalização da entrega do sinal até a legalização oficial da plataforma, né? Então, como que a gente tem atuado? A gente tem trabalhado com preços menores junto às associações, então a gente tem batalhado aí junto com o Robson e todas as programadoras, um valor menor de entrega de programação para que a gente consiga um empacotamento para popularização mesmo da entrega ao cliente final, né? Então, a gente, antigamente, que trabalhava com programação que entregava algo em torno de 14, 15 reais, para o cliente final acaba virando 100 reais. Hoje, com a popularização, a gente tenta entregar em um empacotamento com o máximo de canais que a gente disponibiliza. Hoje, dentro do grupo que eu trabalho, são mais de 50 canais lineares que a gente entrega, com um preço bem abaixo do esperado para o cliente final ter acesso a esse conteúdo, né? E é conteúdo de qualidade. Então, a gente tem aí as grandes programadoras como concorrente, mas nós não deixamos de entregar conteúdo nacional a preço baixo para nenhum provedor hoje em dia, né? Então, acho que essa batalha que a gente tem travado junto com o Robson e com a Ancine também tem sido bem forte para a popularização da TV paga. Foi um pouco do que o Eduardo falou. Se a gente conseguir entregar com um preço menor para o cliente final e para o provedor, a gente apoia toda a escala, né? O Vergani fez um comentário muito importante no início das falas dele, falando sobre os trabalhos feitos, por exemplo, com a Microsoft, feito com outros grandes geradores de conteúdo do mundo, né? Que entenderam a necessidade que é diferente de outros países, com a realidade do Brasil, entendeu? E assim, ele mostrou muito bem, com as suas palavras, a importância dessas geradoras de conteúdo, dessas programadoras, entenderem o cenário do Brasil, que é totalmente diferente. Como que você tem enfrentado em relação a essa dificuldade? Realmente isso tem uma dificuldade em relação a outros países, em relação à pirataria? Isso tem atrapalhado as programadoras a chegar num valor justo e praticado para a gente chegar com a popularização para toda a população, independente seja A, B, C, D ou E? Hoje as nossas negociações de programação, na maioria dos canais que a gente distribui, elas são feitas em dólar, né? Então isso, sem dúvida, piora o nosso cenário de negociação com o cliente lá na ponta. Mas o cliente, quem entrega conteúdo para os nossos canais que são de grupo internacional, de algum grupo internacional, ele já tem entendido que o Brasil se negocia de uma maneira diferente, né? Eu já trabalhei em grupo internacional, onde a gente não tinha nenhuma flexibilização de entrega para o território nacional, e eles não têm o entendimento do provedor de internet regional, nem das leis, né? Nem do SEAC propriamente dito. Então, a gente aqui entrega conteúdo qualificado brasileiro e conteúdo internacional, os dois. Sem dúvida, essa dificuldade para nós precisa ser entendida também. Então, a gente trabalha frente a todos os programadores e frente à programação
mas a pirataria tem batido de frente conosco, e não só a pirataria direta, como a pirataria indireta. A gente tem recebido muito provedor que bate na nossa porta entendendo que porque o sinal ele tá aberto e não criptografado, né, ele é liberado e gratuito. Então, não é bem assim que funciona. Então, a gente tem batalhado com essa pirataria indireta também, viu? Tem sido bem pesada para nós, porque acaba que a gente tem uma distribuição legalizada, não legalizada, porque eles não entendem como que funciona todo o processo de autorização de entrega de sinal, né? Meu moderador Robson Vergani aqui falando um minutinho. Muito importante essa fala da Carol, né? E chamar todos esses atores para a mesma mesa, Robson e Carol, é extremamente importante. Aqui temos o representante da Ancine, o Eduardo. A gente teve a oportunidade de almoçar aqui. A gente conversava com ele, explicava tudo mais, custo Brasil, questões tributárias, que quando você vai negociar com os players lá de fora, os programadores, no caso aqui a Carol, que é uma exímia profissional nesse segmento, ela tem toda uma dificuldade para que este player compreenda, né, a complexidade do nosso Brasil. Hoje, pela parte da manhã, nosso deputado federal aqui, Marcel Van Hatten, dizia exatamente isso, que a gente precisa enxugar a legislação. A doutora Andréa também disse isso, desburocratizar. O governo Trump, lá nos Estados Unidos, para cada nova lei, tinha que tirar 2. Só que em 4 anos foram criadas 6.000 novas leis e caíram 18.000 leis. Eu assisti uma palestra do Marcel Van Hatten, junto com o pessoal ali da Flórida, que mostrava exatamente isso. A gente já teve junto em algumas caminhadas, né, Carol? E a gente sabe da dificuldade de mostrar, né, aqueles eventos ali de Miami, etc., para que as pessoas compreendam isso. Mas um caminho legal foi quando o Brasil, há quase 2 décadas atrás, o Estado brasileiro, o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Economia, nesse caso a Agência Regulatória, a Ancine, todo mundo junto, mostrar para esses players internacionais, a Disney, a Sony. A gente sabe que esses caras são muito grandes, mas eles sabem da importância do Brasil. 60%, 55% de tudo que é consumido na América Latina não é pouca coisa, gente, né? A gente consome tudo do México para baixo, 60%. Então, isso é muito relevante, e entender o momento que estamos passando, tributário, econômico, pandemia, etc., é muito importante, mas temos que ir juntos com a Carol, né, dando apoio, né, e aí o Robson está trilhando essa caminhada brilhantemente aí. Segue aí, Robson. Mas, Vergani, você tirou a palavra da minha boca aí, porque eu ia exatamente fazer essa pergunta para você aí, porque eu sei que é um trabalho que você desenvolve no Rio Grande do Sul. E eu acho que não foi à toa que eu solicitei a participação tanto do Cyberlab e da Ancine, na participação disso, porque até mesmo uma pergunta que eu vou fazer para poder passar a palavra ali para os colegas ali, agora aí para o delegado Emerson e também para o Adriano. Pessoal, Eduardo, para mim passar a palavra de você para o Adriano de David, um trabalho conjunto entre a Cyberlab não poderia somar mais para ser mais efetivo na questão das piratarias, nos bloqueios também, em tentar rastrear, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo, Eduardo. Eu estava em Brasília no Ministério da Justiça, no Cyberlab, e o colega Adriano estava me mostrando um caso de um jovem, né? Não sei se não vou entrar em detalhes, mas onde ele estava fazendo pirataria, vou deixar a palavra para ele comentar, pirataria audiovisual, o cara faturava 1,5 milhão por mês. Simplesmente jogando o sinal aberto ali, que ele rouba o sinal de satélite e jogando ali. Então, assim, Eduardo, isso não se somaria? A gente não poderia criar um grande exército aí para a gente desenvolver esse trabalho e fortalecer mais o trabalho a favor e combater essa pirataria e, ao mesmo tempo, ajudar a popularizar a nossa TV por assinatura? Robson, na verdade, essa parceria já existe. A Operação 404, ela nasceu dessa interação, desse fluxo de informações que eu comentei, né, da iniciativa privada para auxiliar a produção de provas e de conhecimento no curso da investigação criminal. E quando eu cito, né, a iniciativa da Ancine de buscar os bloqueios, eu não tô me descolando dessa estrutura, muito pelo contrário. A ideia é
conter o dano, mas continuar fornecendo informações para o Cyberlab e para outras instâncias de investigação policial, para que essas ações continuem acontecendo. Então, eu diria que seria um segundo passo, né? Já está estabelecida a parceria, já existe esse fluxo contínuo de informações. O que a gente está buscando agora é ganhar escala e celeridade nos bloqueios desses sites. Mas a extração de informações para subsidiar as ações policiais, esse trabalho continua. Esse foi o primeiro passo, né? O que a gente está tentando agora é acelerar esse trabalho e conseguir que os bloqueios aconteçam de uma forma mais rápida. Legal. Isso aí, mais ou menos, eu já imaginava e eu sabia, porque eu acho que isso só vai se somar. Mas, o Eduardo, para mim passar a palavra para os colegas agora ali, eu quero deixar bem claro para você, como representante das associações, pela Bramute Nacional, eu vou falar em nome das outras associações. Eu acho que a gente poderia fechar um acordo, né, de união ali das associações junto à Ancine. Tenho certeza, o Ivonei está do seu lado aí, ele já está confirmando. Nós temos o Elton da Rede Telesul aí também. Eu acho que agora é a hora de nós nos unirmos para exatamente fortalecer e usar os provedores para fazer esse trabalho. Porque todo provedor de internet quer ter a sua IPTV também dentro da sua estrutura, dentro da sua empresa. E é um dos trabalhos que eu venho focando e já está bem próximo de acontecer para 2021, entendeu? Então, pode contar com o apoio nosso aí em relação a isso. Robson, Davi falando. Vou roubar um minutinho, então, desse tema. Vale você destacar, e nós já conversamos muito sobre isso, na verdade você já interagiu bastante com a Cyber aí, devemos até alguns auxílios a delegacias do interior do Brasil devido ao seu movimento. Fica aqui nosso agradecimento. Está com uma dívida de uma janta comigo, mas essa a gente vai cobrar no próxima ocasião. Nesse tema, e o Eduardo já respondeu, que existe sim a parceria, ela é sólida, o sucesso das operações e a continuidade do delito está encaminhando para que ela se torne uma operação padrão, ela surge devido aos inúmeros ilícitos que estão acontecendo por trás disso. Existe essa parceria que eu comentei antes, que o Eduardo é um excelente mediador. Ele trouxe a iniciativa privada para próximo de nós de uma forma bastante transparente. Então, a gente está efetuando as investigações e iniciamos isso com aprendizado de profissionais da iniciativa privada. Eu sou um adepto disso, aí falei na primeira pessoa, tá? Mas tem um detalhe aí. Muitas das investigações, nós chegamos até os distribuidores dos IPTVs devido ao provedor. Por quê? Porque o distribuidor ele era cliente do provedor. Então, ele era um prejuízo para o provedor duas vezes, né? Pela comercialização do streaming e todos os canais de televisão pirata e pelo consumo de banda que ele gerava no link que ele havia adquirido, que muitas vezes é feito pelo empreendedor que está comercializando aquele seus 100 mega, seus 200 mega, imaginando um consumo X, Y daquele usuário e está tabelando isso nesse valor, e no final ele tem uma estrutura corporativa por trás que opera como se fosse o estúdio em que nós estamos. Então o prejuízo ele é dobrado na casa do provedor, e por isso o provedor realmente precisa participar desse trabalho, denunciar, vir a nós, ir à Ancine, que a gente vai estar sempre de portas abertas para colocar esse pessoal no devido lugar. Ô Adriano, uma coisa que eu falo com você, eu falei isso lá em Brasília, eu e o Ivonei, nós estávamos contando sobre isso. Vai existir o Cyberlab, o trabalho da Ancine antes do fórum, e vai existir agora, depois do fórum, com a participação dos provedores, entendeu? Então, sim, você pode ter certeza que isso vai melhorar mais agora, porque muita gente está assistindo e muito mais vai assistir depois esse vídeo, essa apresentação. Mas eu queria agora colocar a participação do delegado Emerson aí, porque eu queria te perguntar, delegado, pela sua experiência e por você ser um dos pioneiros,
Eu queria a sua opinião em quais são os desafios de enfrentamento a essa criminalidade cibernética, na sua opinião. O que você acha aí que, na sua opinião, que a gente pode trabalhar em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Prazer, alegria de ter entrado na política, trazendo na sua bagagem um conteúdo da área de TI. Hoje não é à toa que está junto ao CyberLab, justamente pelo seu currículo. Mas respondendo a tua pergunta, saudar também o Fabiano, um grande parceiro e amigo de longa data. Essa é uma pergunta bem complexa, Robson, mas vou tentar respondê-la de maneira a pegar todo o contexto. Os desafios, eles são em vários sentidos, tá? Mas o principal dele, eu acredito que seja o desafio estrutural hoje no país. O desafio de estabelecer uma estrutura. Por que esse é o principal desafio? Porque, apesar do CyberLab, que é uma proposta, veja bem, uma proposta nova, eu até retomava, dei uma pesquisada nos meus e-mails, eu tenho a ata da primeira reunião de maio de 2015, quando a gente discutiu o que deveria ser o CyberLab. Participação de 6 profissionais dentro da Polícia Federal, também da Polícia Civil e o pessoal da Senasp MJ naquele momento. Naquele momento a gente discutia, né, o que deveria ser o CyberLab e qual é o foco dele, porque a gente tinha uma outra experiência que vinha dando muito certo, que era do Lab LD, os laboratórios de lavagem de dinheiro vinculados ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, e que tem um papel extremamente importante hoje no fomento da investigação e do enfrentamento à lavagem de dinheiro. A gente imaginou e tinha a perspectiva na época de transformar isso no contexto ideal brasileiro. Então, nós temos aí essa semente plantada em 2015 que está dando certo, que está aí sendo coordenada pelo delegado Alessandro Barreto, que é um grande parceiro, uma pessoa que eu conheço desde 2005 e certamente um dos grandes profissionais e grandes nomes nessa área no país e na América Latina, pelo menos, né? E que tem justamente essa missão. Onde é que está, vamos dizer assim, o desafio em relação a isso? Que o Ministério se torne realmente um fomentador, não só da parte operacional, mas da parte de capacitação e da parte de estruturação dos estados. Então, fazer operação, beleza, eu acho que está fazendo um papel fundamental nesse sentido, mas de que nós tenhamos esse papel no sentido de ter um guarda-chuva, de ter um laboratório, o CyberLab, como um exemplo, naturalmente, e de que os estados, a partir daí, também tenham os seus CyberLabs. Que não seja só uma delegacia. Eu fui o primeiro titular da delegacia do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aí outros estados que, a partir de 2010, implantaram delegacias, e é isso que está previsto em uma lei de 2012, Lei 12.735, mas ela não fala em delegacia. Ela fala em estrutura de enfrentamento à criminalidade em rede. E nesse passo, acho que é fundamental hoje que a gente tenha nos estados os laboratórios de inteligência cibernética ou laboratórios operacionais, seja o nome que for dado. Porque as delegacias já não dão mais conta. As delegacias, se elas fossem abarcar todos os casos de criminalidade cibernética, desde esses casos de violação de direito autoral, que são muito comuns e que vem várias notícias crimes, nós precisaríamos certamente uma big estrutura. A ideia do laboratório, Robson, é justamente para que o laboratório seja um eixo de proliferação de conhecimento, no sentido do Estado, e que o caráter nacional dele, né, o caráter central dentro do Ministério, seja um fomentador de treinamento, de
infraestrutura. Se a gente pegar o exemplo, citei os Lab LDs, o Ministério da Justiça financiou todos os Lab LDs de todos os estados. Nós teríamos de ter algo nesse sentido para justamente construir essa estrutura. Só para fechar esse contexto, abordei um aspecto, poderia abordar o aspecto sociológico, poderia abordar o aspecto cultural, eu poderia abordar o aspecto tecnológico, o aspecto de capacitação, o aspecto de uniformização e o aspecto de padronização. Não cheguei nesse ponto. Então, se a gente conseguisse trabalhar a questão da estruturação, certamente a gente teria um bom caminho à frente, evoluindo muito mais do que a gente já evoluiu hoje. Quando eu assumi a delegacia em 2010 aqui no estado, eu recordo que quem seguidamente nos procurava para tratar desse caso era, eu acho que é extinta agora, a PCM, Associação Antipirataria, Cinema e Música. Então, nos trazia vários casos, né, muito bem consolidados, trabalhados, né, no sentido de trazer informações que eram sólidas para se trabalhar numa investigação, que hoje é o que a Ancine leva ao Laboratório de Operações Cibernéticas, justamente para propiciar essa operação 404, que, aliás, né, com excelente resultado, com um resultado prático. E até para fazer um complemento, me chamou a atenção a fala do Eduardo, me permita aqui um parênteses nesse sentido. Talvez essa seja uma crítica muito grande minha. Eu tenho ouvido desde 2008, 2009, se a internet é uma terra sem lei. E eu tenho respondido atualmente que não. Eu tenho dito claramente que não. Do ponto de vista penal, não. Do ponto de vista procedimental, sim. A gente não tem, principalmente quando a gente tratar das hipóteses, o que eu chamo de hipóteses de redução de dano cibernético, nós temos pinceladas na nossa normativa nacional estabelecendo que determinados conteúdos vão ser retirados. A grande maioria, 99%, é mediante ordem judicial. Tem uma exceção, Robson e Carol, que é a questão da divulgação de cena de caráter íntimo prevista lá no artigo 21 do Marco Civil da Internet, e não exige ordem judicial para retirada, é claro, e a questão da pedofilia, naturalmente. Mas vejam que a legislação acabou por, de certa forma, facilitar o trabalho de quem ganha com isso, né? De só se exigir a retirada de um conteúdo da internet mediante ordem judicial. Então, nós precisaríamos trabalhar esse contexto para procedimentalizar de uma maneira mais simplificada toda e qualquer hipótese de redução de danos no contexto da internet. E aí vai desde a privacidade, a violação de direitos autorais, a questão da intimidade e vários outros aspectos. Fechei o parênteses. Eu passei a palavra para ti. O delegado, o senhor praticamente respondeu todas as perguntas que eu ia te fazer aqui. Robson, oi, um minutinho falar. só, Vergani, aqui. Eu gostaria de fazer uma menção a essa grande figura gaúcha aqui, que é o delegado Emerson. Estamos aqui, eu e a doutora André, né, em 2020, mas fomos visitá-lo, acredito, aí por meados de 2008, 2009. Ele iniciando, né, esse grande desafio que são os crimes digitais aí na área de segurança pública. Fomos lá, ele nos atendeu, nos ouvindo, característico, né, do delegado Emerson aqui, uma figura já conhecida de todos os gaúchos, que muito nos honra. Hoje temos o Adriano também aqui se destacando, parabéns, Adriano. Mas para nós é uma honra estar contigo, delegado Emerson, sempre na luta do combate aí dos crimes digitais e colaborando com um trabalho muito bacana que foi desenvolvido aí pela Abramulti, ao qual ela patrocinou, né, equipamentos de informática, etc., para a Cyberlab, através do presidente Robson, aqui no Rio Grande do Sul. E aí a minha pergunta ao delegado Emerson, ele pode compartilhar aqui, tem um programa, é o PSEG, delegado Emerson, o Programa de Incentivo ao Aparelhamento de Segurança Pública.
muitas empresas locais que pagam ICMS têm um rebate, né, um repasse para as instituições de segurança pública da sua própria cidade. Aqui em Caxias do Sul, a Bitcom, né, eu sou um provedor, como todos aqui que estão participando, repassa em torno de 20 a 30 mil reais por mês para a Polícia Civil aqui, para o Palácio da Polícia Civil, para o nosso delegado, claro, não para ele, sim para a instituição, mas a Randon repassa para a Brigada Militar, a Marco Polo, que são empresas daqui, Tramontina, enfim. Numa lei estadual, eu gostaria que o delegado Emerson pudesse incentivar as demais secretarias estaduais de todo o Brasil, porque isso fortalece muito a segurança pública, né? E para finalizar aqui, esse termo de cooperação que a gente falava no almoço, Eduardo, que o presidente Robson, o presidente também Ivonei, a Internet Sul tem experiência nisso. Lá em 2002, 2003, nós assinamos com o Ministério Público Estadual aqui aquele termo de cooperação sobre pedofilia, doutor André deve lembrar, sobre prostituição, etc., onde os provedores de serviços de internet associados na Internet Sul se comprometiam, não podiam e não podem até hoje se associar na Internet Sul sem cumprir com esse termo de cooperação, e isso faz todo sentido que tu está trazendo aqui, Eduardo, presidente Robson e presidente Ivonei. Temos experiência nisso e queremos ajudar. Tá? Parabéns. Vamos ouvir aqui sobre o PSEG, o nosso delegado Emerson. Perfeito, muito bem lembrado, Vergani. Acho que o PSEG é uma boa oportunidade de que os empresários dessa área possam investir, por exemplo, nesse laboratório, né, de inteligência cibernética no estado do Rio Grande do Sul, certamente utilizando esse regramento que foi instituído, vejam bem, um debate gerado e uma lei publicada ainda em 2018, desculpa, a ideia vinha um pouquinho anterior, depois eu participei de vários debates naquele momento como chefe de polícia sobre esse tema, e a expectativa era de que a segurança pública pudesse aí ganhar nesse aspecto grandes investimentos de ordem superior a 100 milhões, nesse sentido, por ano, justamente para financiar o enfrentamento à criminalidade. E claro que ela pode ser específica, então um grupo de empresários pode se reunir, empresários do setor pode se reunir, procurar a Secretaria de Segurança Pública do Estado e apresentar a ideia dizendo que querem investir neste projeto, no projeto X de incremento e instalação de um laboratório de inteligência cibernética. Eu recordo que o ano passado, quando eu fui diretor de inteligência da Secretaria, a gente apresentou um projeto básico com alguns softwares de monitoramento, por exemplo, em rede da internet profunda, justamente para auxiliar o processo de inteligência do Estado. E, claro, nós conseguimos recursos para um software apenas. Imagina que era praticamente R$1 milhão. Imagina os demais, que precisam desse investimento. Então, é claro que isso é possível, faz parte desse processo, justamente o abatimento do imposto devido pelas empresas. Certamente vão saber que esse valor, Robson, vai ser direcionado para aquela finalidade. Isso é estadual, delegado, ou ela é nacional? Inclusive, Robson, em caráter nacional, o deputado Santini, que é um deputado federal aqui do estado, Ronaldo Santini, depois posso passar o contato, ele está levando essa ideia desse projeto em caráter nacional na Câmara dos Deputados, para também ser... Mas nós temos em caráter nacional uma legislação que trata da questão do Fundo Nacional de Segurança Pública, a questão da destinação de valores arrecadados com os chamados jogos, da Caixa, nesse sentido. Inclusive, recentemente, se me permitem, tem um projeto de lei, o 4556 de 2020, que é uma policial de São Paulo, a Kátia, que a deputada, ela propôs uma alteração na lei que trata do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é a lei de 2018, 13.756, justamente estabelecendo a obrigatoriedade de repasse de valores aos estados para a questão do treinamento em relação aos crimes cibernéticos.
especificamente isso. Na legislação, esse projeto ainda está aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Delegado, é engraçado você estar comentando. O que o senhor vai fazer dia 14 de janeiro de 2021? 14 de janeiro de 2021, o futuro só a Deus pertence. Ele vai surfar? Ele vai surfar ou vai acompanhar o Inter, o time dele aí? O que acontece, Vergani? Eu ia deixar isso para o final, mas eu vou deixar para o final. Eu tenho certeza com o que eu vou comentar no final, delegado, vai realizar boa parte dos seus sonhos e dos seus anseios. O Adriano sabe do que eu estou falando, né? O delegado Alessandro Barretos sabe do que eu estou falando, e também, né, o nosso ministro Marcos Pontes e o nosso presidente Ivonei também sabe do que eu estou falando. Então, eu vou deixar para o finalzinho, que eu tenho, acho que, uma excelente notícia. Eu gostaria que o senhor fosse um dos participantes desse projeto que eu idealizei aqui, junto com o delegado Alessandro Barretos. Foi uma ideia minha, mas eu coloquei isso para ele. E eu vou deixar isso para o final. Eu vou deixar isso para o final, com certeza que isso vai gostar. E eu quero começar agora um embate. Agora vamos fazer aí do estúdio, nós vamos fazer quase um octógono agora. Então, eu vou colocar aí nosso Adriano com a doutora Andréia aí. A doutora Andréia, eu sei que ela luta jiu-jitsu e ela bate forte, né, doutora Andréia? E eu queria fomentar uma discussão aqui agora que vem nos perseguindo, delegado Emerson, que é a questão dessas liberar ou não liberar as informações para as delegacias. Então, eu queria fazer uma pergunta agora para o delegado, mas antes disso, o Emerson, no final eu vou comentar sobre o nosso evento aqui, eu vou estar falando algumas coisas com o senhor também. Então, a pergunta para o Adriano, vamos lá, Adriano. Como o provedor de internet deve proceder quando a autoridade policial ou o Ministério Público requisita dados cadastrais de um IP que está nateado na rede do provedor e a conexão aponta mais de um usuário naquela data e hora, ou seja, se torna tecnicamente impossível o provedor individualizar o cliente daquela conexão? Tive que pedir uns 3 para me ajudar aqui para formar essa pergunta para você, Adriano. Vamos lá, a palavra é sua aí. Maravilha, Robson. A tua pergunta é super pertinente, né? Fez parte diversas vezes do nosso grupo de trabalho com os provedores da Cyber. Ela é a situação real do que está acontecendo devido ao fim do IPv4, né? Ao fim dos blocos de IPv4 e os provedores cada vez mais precisando aderir à tecnologia CGNAT, enquanto essa migração IPv6 vem aos poucos acontecendo. Não vou também ditar uma regra técnica aqui. A primeira leitura vamos de novo. Agora eu vou falar para os donos das empresas, para os empresários. Depois os advogados fiquem à vontade para debater, que eu estou com um mestre atrás de mim aqui, né? Eu tenho o Dr. Emerson para me proteger. Mas a primeira coisa que você precisa se ater é o seguinte. Foi um delegado que pediu? Beleza. O que ele pediu? Dados cadastrais? Dá uma olhadinha lá naquele resuminho das leis que a gente colocou ali. Opa, pediu dados cadastrais. Tá ok de novo. Mas aí eu tenho um CGNAT. Quem fez o CGNAT? Foi a vítima? Não. Quem fez o CGNAT? Foi a polícia? Não, também. Quem fez o CGNAT foi o provedor? Foi. A polícia não tem como pedir um CGNAT, pedir 10 dados cadastrais, 20, 30. A polícia vai apresentar o IP, data, hora e solicitar dados cadastrais. Se virar um dado cadastral, eu garanto para vocês que a gente fica muito feliz. Se vir 40, a gente vai ter que trabalhar. Aquele medo, né, que a gente comentou, que eu li lá um material sobre que os provedores serão responsabilizados. Bom, hoje existe uma lei de abuso de autoridade bastante rígida. Antes do provedor vir a ser responsabilizado porque ele entregou para a autoridade policial 40 nomes de uma conexão de IP, CGNAT, sendo que foi a autoridade policial que não alcançou a porta lógica, ou seja, o provedor estava tudo certinho, cumprindo o marco civil. A autoridade, na investigação dela, não alcançou a porta lógica. Mas ela precisa daqueles 40 para prender o matador aquele.
ou para prender o estuprador aquele. Quem vai fazer a análise é a equipe dessa autoridade policial. E ainda assim, um promotor de justiça vai fazer uma denúncia. Ele não vai pegar a lista de 40 pessoas e dizer, denuncia os 40 por estupro, por assassinato. Isso é surreal. Vai haver uma investigação bem sensível ali atrás, e se não houver, esses dados jamais serão inclusos no inquérito, porque eles não foram válidos, e isso acontece muito com a gente. Então, a sugestão, a resposta se baseia em um ofício de uma folha timbrada pelo provedor, assinada pelo representante legal, comunicando haver um CGNAT atrás desse IP, uma explicadinha rápida. A gente pegou situações de donos de provedor, brabos, alguns irônicos. O delegado de polícia estudou 10 anos para chegar naquela cadeira, não ficou 10 anos dentro de um provedor, como foi o meu caso. Ele não tem obrigação de saber. Aproxima da autoridade policial, explica o que é o CGNAT. O doutor Emerson vai entender o que eu vou dizer. De repente é um delegado veterano, 4ª classe, né? Um delegado que já não quer mais saber o que é CGNAT. Ele vai dizer, não, fala com o meu agente ali, explica para ele. E é essa caminhada que vai dar certo. Aí depois desse documento que está explicando o que é o CGNAT, está explicando que esse IP está nateado e precisa da porta lógica, uma planilhazinha de Excel, normalmente a gente recebe pelos melhores provedores mais organizados, com os 40 dados cadastrais do que foi capturado. E dali para frente, a responsabilidade está na mão de quem solicitou, de quem fez o pedido. É uma sugestão, Robson, porque eu fiz uma promessa para o meu chefe lá em Brasília que eu não ia entrar em bola dividida. Eu queria ouvir a opinião. Eu queria ouvir a opinião da doutora Andréia sobre isso e depois eu passar a palavra para o doutor Emerson. Mas antes disso, eu queria contar um caso, Adriano. Eu fiquei muito feliz e honrado quando eu ajudei numa negociação com um provedor, não sei se você lembra. Eu lembro que era 10, 11 horas da noite, eu ligando para um provedor em Alagoas e eu ajudei a prender um suspeito de feminicídio. Feminicídio. Então, assim, depois teve caso aqui em Minas, que foi 2 casos aqui de pedofilia, se eu não me engano. E através, até mesmo vou mandar um abraço para ele, que é o meu vice-presidente, Johnny Cruz, foi uma das empresas dele, né, do grupo lá, né, de diretores, onde que teve esse caso, um delegado solicitou, ele entrou em contato comigo, me explicou a situação, eu falei com ele, irmão, libera sem medo. Foi aquele caso, Adriano, que você me mandou aquele áudio brilhante, de 3, 4 minutos ali, eu mandei para eles lá, os diretores analisaram, eles falaram, não, se é o presidente, se é o vice-presidente está à frente aí, pode liberar que a gente confia. Então, eles, assim, teve papel fundamental, inclusive, delegado Emerson, o Johnny está te convidando aqui para participar da Feira Show, que vai ter o nosso evento em ano que vem, onde a gente vai ter painéis exclusivos para essa área. Eu gostaria muito da participação do senhor aqui, tá? Para participar aqui em Belo Horizonte, eu vim aqui comer um pãozinho de queijo. Mas eu vou precisar ir, porque eu sei que Minas faz a melhor cachaça do país, então... Então, você pode ter certeza que o Johnny vai arrumar, porque na região onde ele está lá tem só cachaça que é igual o uísque. Mas, então, assim, teve esses casos que eu me senti muito honrado, Adriano, em receber ali uns parabéns ali de um delegado falando que foi fundamental eu ter ajudado. Então, eu honrei o meu país. Eu me senti ali como um trabalho social, cristão, e que eu ajudei a prender um pedófilo, principalmente um pedófilo, que para mim, Deus perdoe, mas tem que queimar no inferno, e um feminicídio, né, que matou sua esposa. Então, acho que isso já para mim, foi muito satisfatório, e eu tenho certeza para vários provedores. Mas eu queria ouvir da doutora Andréia o seu posicionamento jurídico. Como ela interpreta isso? Os provedores, doutora Andréia, eles podem deixar de ter esse medo? Eles podem confiar nesses trabalhos, que é um trabalho sério, e eu acredito, e venho acompanhando? Qual que é a sua opinião, doutora Andréia?
Robson, tu quis amolecer o meu coração feminino e de mãe aqui, né? Dizendo que tu ajudou a combater um feminicídio e um caso de pedofilia. E, brincadeiras à parte, amoleceu, tá? Porque a opinião da Internet Sul, por meio das análises jurídicas que nós temos feito, e acompanhamos já há muito tempo essas questões todas, é no sentido de que sim, o provedor deve apresentar os dados cadastrais quando solicitados da forma que o Adriano aqui nos expôs. Esse diálogo vem já de longa data, desde antes do Marco Civil da Internet, quando nos aproximamos do Dr. Emerson, que honra tê-lo novamente, Dr. Emerson, e dividir de novo um espaço aqui de debate dessa questão tão relevante de cibersegurança. Robson, está havendo sempre... Eu não tive até hoje um único caso de cliente provedor, e tenho muita satisfação e felicidade na minha vida em atender diversos provedores de internet. Não tenho um caso ainda... e a nossa orientação, sempre que a solicitação é da forma que o Adriano comentou, é da entrega. Isso já está publicado, inclusive, no grupo de associados da Internet Sul, com toda a base legal, porque essa dúvida é recorrente. Nenhum único caso de responsabilização do provedor por entregar os dados, mesmo quando ele não tem condições de identificar aquele IP com um único usuário. Então, eu desconheço um caso dessa natureza. Outra questão que eu gostaria de trazer e que tem gerado alguma confusão, no meio jurídico até mesmo, que não deveria, né? É trazer a Lei Geral de Proteção de Dados como fundamento para um receio de entrega desses dados. Isso é um completo absurdo. Nós temos um artigo específico na Lei Geral de Proteção de Dados, se não me falha a memória, 4º, parágrafo 3º, ou inciso 3º, alguma coisa assim, excluindo do direcionamento da lei, da cobertura da lei, os dados pessoais quando endereçados à investigação ou persecução penal. Não haveria o menor sentido jurídico esvaziar o poder de polícia, o poder de segurança pública, por uma lei. Eu concordo com o Dr. Emerson que, desavisadamente, o Marco Civil, de certa forma, em relação aos direitos autorais, acabou dificultando um pouquinho, e foram os casos mais complexos que a gente teve no escritório, foi de tentar combater a pirataria de software, que software também é um bem imaterial protegido pela Lei de Direitos Autorais e vendido em larga escala, em diversas plataformas, e a gente com uma dificuldade imensa de retirar este material destas plataformas, que acabam se tornando plataformas que facilitam, digamos assim, a criminalidade, e uma dificuldade de se conseguir uma ordem judicial que seja cumprida, porque as alegações de dificuldade técnica, então sempre tem uma dificuldade adicional ao cumprimento da ordem judicial. Do meu ponto de vista, isso precisa acabar. Existem investimentos muito grandes, muito elevados para a produção de um conteúdo de qualidade, para a produção de software de qualidade. Se nós queremos ajudar o nosso país a crescer, a ser reconhecido, e nós já somos reconhecidos na produção audiovisual, então, me parece que é nosso papel, tanto do ponto de vista... É claro que a gente não está transferindo a responsabilidade de polícia ao provedor, não é isso. Mas é o seu papel de, quando solicitado ou determinado por uma ordem judicial ou por uma autoridade competente, um delegado, Ministério Público... Poxa, é evidente que, se você em algum momento for ser chamado à responsabilidade, que eu ainda não, eu desconheço um caso desses, você vai ter todas as condições de apresentar: olha, eu estou cumprindo uma ordem, estou cumprindo uma determinação, e essa determinação é embasada no Marco Civil,
E nas outras leis aí de combate ao crime organizado, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a minha resposta é sim, Robson, entregue os dados cadastrais. Doutor André, o senhor está querendo falar aí, qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Eu estou vendo que você está querendo se posicionar ali. Não, na verdade, eu até vou dar um argumento jurídico complementar ao que o doutor André falou, que talvez as pessoas não se percebam desse argumento. O artigo 16 do Marco Civil da Internet, ele fala que é proibido aos provedores o registro de logs de conteúdo. O fato de registrar log de conteúdo não quer dizer que não há necessidade e não se possa registrar a porta lógica. Não tem em tese, vinculação. Então, a restrição por exemplo, o provedor de internet, qualquer um que seja, saber que acessou o site ou o perfil X de uma rede social, ou seja, registrando log do conteúdo, mas não que para a navegação ele tenha utilizado uma porta lógica que faz parte do contexto, faz parte do bloco de dados do registro de conexão. Então, isso é um papel fundamental hoje no auxílio às forças de segurança para a elucidação dos delitos. Muitas vezes a gente chega numa investigação criminal e justamente por alguns provedores não guardar esse dado, acabam por prejudicar o resultado da investigação e não se chegar ao autor. Então, quando as pessoas perguntam, é possível a gente não chegar a um autor? Sim, é possível não chegar, ou seja, por vários aspectos, por várias questões, e uma dessas questões é justamente o não registro, não resguardo ou não querer repassar a porta lógica, mesmo que ela esteja guardada lá para fins técnicos, por assim dizer. Engraçado, doutor Emerson, que eu lembro que esse provedor, ele estava reticente, isso já era 11 horas da noite, eu virei para ele e falei que assim, os delegados não queriam que ele liberasse. Eu já tinha conversado com ele 2, 3 vezes, tudo no mesmo dia. E aí, por final, eu virei para ele e falei com ele assim, eu espero que amanhã cedo eu não receba uma notícia que esse suspeito matou outra mulher. Eu te ligue te pedindo para poder passar agora, porque ele cometeu um segundo homicídio. Então, eu peguei pelo sentimento, pela emoção e pela razão. Aí ele falou assim, pensou, ficou uns 10 segundos calado e falou assim, Robson, pode pedir o delegado para entrar em contato comigo que eu vou liberar amanhã os dados. Então, eu tive que ir na dor para ele ver que ele poderia estar perdendo uma mãe, ele poderia estar perdendo uma esposa, ele poderia estar perdendo uma filha. Entendeu? Então, assim, eu tenho minha esposa, tenho minha filha, inclusive, ela faz direito. Então, assim, na hora eu toquei por esse lado. Então, eu acho, doutor... Com coração. Com coração. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, eu não vou citar com quem, com alguns representantes em Brasília, que algumas lideranças vieram falar comigo de leis e alguns vieram falar que tem 20, 30 anos que trabalham nessa área e têm os conhecimentos da lei. Quando eles falaram assim, eu tenho esse tempo, essa experiência, então eu acho que é assim, sim, assado. Eu virei e falei, sabe qual que é a conclusão que eu tenho? Que você está há muito tempo à frente de um projeto, de uma lei, de uma coisa que foi feita, só que os anos passaram, tudo mudou. Então, eu acho que você está atrasado, você tem que se atualizar. Eu acho que a gente tem que aprimorar as coisas para o dia de hoje. A gente vive uma época de tecnologia. Então, nós não podemos nos basear de leis que foram feitas há 20, 30 anos atrás. Elas têm que sofrer. O Vergani falou, foi muito interessante, foram 6 mil que tiraram, 18 mil que tiraram e 6 mil novas leis. Eu acho que as leis elas têm que ter renovação. Então, acho que o papel que o Cyberlab, que o doutor Adriano e diversos delegados, investigadores e detetives no país fazem, acho que isso é um papel brilhante. Eu acho que a gente tem que bater palma do que vocês fazem. E eu acho que você falou sobre o PSEG, eu quero a ajuda do senhor nesse trabalho também para a gente fazer aqui em Minas, porque eu tenho um contrato com o governo aqui, eu estou levando internet para várias delegacias e presídios em Minas Gerais inteiro. Cara, se você vê a qualidade, a estrutura que tem em cada delegacia, é uma vergonha.
E eu tive o prazer de conversar com vários delegados, cara, e eles falaram assim, olha, você não tem como fornecer um cabo de rede para a gente? Eu falava com o provedor que leva um cabo de rede, coloca lá, puxa um cabo assim, se assado. Assim como o Vergani falou, nas minhas regiões onde eu atendo, locais de trabalhos sociais, postos da polícia nas regiões onde eu atendo, todas eu entrego internet de graça. Porque os empresários, o empreendedor, nós temos que fazer a nossa parte. Eu estou aqui à frente desses projetos, não é à toa, delegado. Então, eu falei com o senhor que nós, não sei com o Vergani se a gente tem mais alguns minutos. Tem, Vergani, mais alguns minutos aí para a gente escutar um pouco, debater mais? Como é que está o nosso tempo? Vergani? Robson, pode dar continuidade sem problema nenhum, nós temos tempo ainda. Ótimo. Então, assim, eu vou citar o que eu falei com o senhor que eu ia deixar para o final, doutor Emerson. Robson, quero dar mais um suspense nisso aí. Então, me dá licença um minutinho. Eu gostaria de aí dirigir uma pergunta ao delegado Emerson. Delegado, qual é o papel aí dos provedores para ajudar as delegacias ou regionais ou locais? Eu gostaria que o senhor aí colocasse algum apelo, né, nesse seu trabalho, que não é só seu, obviamente. Nós da Internet Sul nos comprometemos, sabemos do que nós nos comprometemos, de criar uma ferramenta de comunicação eficiente e colocar ainda, inclusive, pessoas da iniciativa privada, né, técnicos, especialistas à sua disposição, à disposição do seu grupo, para desenvolver um trabalho de, como nós falamos ali, um tsunami, né, do Cyberlab, na verdade, né? Um grupo de pesquisa, quando acontecer um crime, nós tivemos aí muito mais do que os seus agentes, né? Mais pessoas voluntárias buscando o criminoso. A gente sabe que é um desafio, mas eu gostaria que o senhor colocasse alguma coisa em relação a isso, para ficar bem claro para os nossos líderes, os presidentes de associações e também para os ISPs, que o ISP, assim como as associações, tem muito a colaborar com o Cyberlab, pela questão de que a gente pode desenvolver o trabalho juntos. Perfeito. Olha, é só uma pergunta de $1 milhão, por assim dizer, né? Mas vamos lá, vamos tentar ser objetivo. É algo que eu, desde a primeira vez que eu conversei com o Fabiano e com a doutora Andréia, eu acho que eu mencionei essa preocupação, né, de ter um procedimento, de certa forma, padronizado, um procedimento que fosse orientado no sentido de auxiliar os provedores a estabelecer respostas, né, no sentido do atendimento a uma ordem judicial, uma solicitação de um cadastro. Naquele momento a gente conversava, né, doutor André, acho que começamos ali em 2008, 2009, mas a primeira legislação que tratou da questão de entregar dados sem ordem judicial, os dados cadastrais, foi a Lei de Lavagem de Dinheiro de 2012. Depois nós tivemos a Lei do Crime Organizado em 2013, o Marco Civil da Internet em 2014 e, se não me falha a memória, em 2017, a Lei do Tráfico de Pessoas, estabelecendo essas exceções. Então, nós tivemos aí algumas medidas normativas nesse sentido que nós não tínhamos naquele momento, né? Então, nós ficávamos ao alvedrio do provedor nos entregar ou não entregar determinadas informações. E até para citar um exemplo, eu orientei uma investigação no estado de Sergipe, naquele período, antes do Marco Civil da Internet, onde foi feito um grande ataque cibernético a algumas secretarias do estado e sites de órgãos governamentais. E a gente tinha um destino, ou seja, um destino indicava um provedor e o provedor nos dizia, e todos eles têm o mesmo IP, eu não tenho condições de informar a autoria para vocês.
E naquele momento a gente não tinha restrição do artigo 16 do Marco Civil da Internet, e nós informamos para ele, não, nós queremos dos teus 10 mil clientes, um perfil XYZ, ou seja, que acessava pelo menos 3 sites no mesmo período, 3 serviços no mesmo período. Ele não demorou 15 minutos para nos dar a resposta e ele encontrou o perfil, justamente por aquela informação. Isso hoje corresponderia, a gente tem informação, por exemplo, da Portalógica. Mas só para deixar bem objetivo minha resposta, eu acabei me enrolando um pouquinho aqui para falar desse tema. Eu acho que seria importante os provedores do país se unirem e estabelecerem uma plataforma única de interação com as forças de lei, orientando processos de recebimento, de repasse de informações de acordo com aquilo que está devidamente previsto na legislação brasileira, ou seja, facilitando o trabalho dos provedores e também facilitando o trabalho das forças de lei, porque daí sim vão ter um controle e até diminuição de custos. Se vocês fizerem isso, Robson, certamente vocês não vão precisar, cada empresa, contratar um setor jurídico, vocês vão poder ter um grande background jurídico apoiando essa central e facilitaria bastante o trabalho das forças policiais. Delegado, agradeço e também lhe falo que, pelo meu tempo que eu tenho de associação, eu não conhecia um trabalho tão fantástico, né, realizado, ou melhor, não conhecíamos o trabalho desempenhado pela a sua delegacia, enfim, pela sua equipe. E hoje, que nem o Robson falou, é um marco na nossa relação, vamos dizer assim, né? De transparência, de união, né? Porque muitas vezes eu acredito que o provedor de internet, o ISP, ele tem aquele cuidado, porque nós conhecemos às vezes não entendemos que a polícia pode agir em função de um caso tão específico, né? Que seria um crime. Porque às vezes também ele está, às vezes, no lado pessoal de um policial que chega até o provedor também solicitando um dado lá de um cliente específico. Então, é óbvio que a gente tem que ter um procedimento também, como é que isso chega até o provedor, como é que ele é solicitado, se existe um inquérito, um processo, uma investigação, ou se vem de uma delegacia específica, porque o que acontece hoje, né? Eu acho que não cabe a delegacia local ou a delegacia da cidade investigar aquele caso, né? Como é um crime cibernético. Eu acho que cabe a uma outra delegacia, isso que eu entendo, doutor? Ou estou errado? Não, na verdade, hoje a orientação que a gente sempre dá nos casos mais complexos e relacionados a fraudes, crime organizado, organização criminosa, grupo organizado, aí sim vai para uma delegacia mais especializada que fica em Porto Alegre. Mas os demais casos até tem sido comum já a realização de trabalhos operacionais com resultado, inclusive com prisão, em delegacias que têm um trabalho, vamos dizer assim, mais clínica geral no Estado. É claro que eles precisam e muitas vezes eles se reportam a nós ou a quem tem o conhecimento, se reportam a Adriano lá em Brasília, se reportam a algum colega que tem o conhecimento. Esses dias mesmo eu estava orientando um colega policial, um colega delegado da região da Serra, não aí onde, não na cidade do Vergani, mas na cidade onde vocês estão, a como procedimentalizar e quais informações ele poderia buscar em relação a um determinado crime de homicídio, não necessariamente crime cibernético, mas que houve uma utilização prévia e durante a execução do crime da tecnologia. E hoje até isso é um detalhe interessante. Em 2008, 2009, a gente formou aqui no Estado em torno de 300, 400 alunos em algumas turmas de investigação de crime cibernético. Hoje eu já não, quando eu ministro aula, eu não falo dizendo isso aqui só serve para crime cibernético.
Não, essa metodologia ela serve para toda e qualquer investigação em que a tecnologia digital, né, a de bits e bytes, foi utilizada. Então, vocês vão poder utilizar isso aqui para uma investigação de crime de homicídio, uma investigação de crime de roubo e assim por diante. Até porque a cena de crime tecnológico hoje ela é uma cena que produz mais vestígios do que propriamente uma cena de crime comum, uma cena do crime do mundo real, aquela do corpo estirado no chão. Se a gente for pensar, e você sabe melhor do que eu isso, ficam informações nos nossos dispositivos, nos provedores, nos modems, na rede, em todas as camadas da internet fica algum tipo de vestígio de alguma ação criminosa. Delegado Emerson e presidente Robson, presidente Ivonei, nós vamos se estender aqui até as 5h30, pois está muito bom esse assunto, está excelente. E eu gostaria de propor que a gente mudasse de pauta, né? Robson, inventa outra aí. Ivonei, enfim, está aqui a doutora Andréa, está aqui o Adriano, está aqui o Eduardo. Apenas para que o Ivonei tenha conhecimento, se já não possui, e também o Robson, em 2009, através do CGI, do nosso representante lá no CGI, o Jaime Wagner, o gaúcho Jaime Wagner. Hoje temos o Rosauro, paranaense Rosauro, muito seu amigo, presidente Ivonei e presidente Robson. E pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, nós criamos um movimento chamado de autorregulamentação de e-mail marketing no Brasil para diminuir o spam. Nós éramos um dos 3 países que mais gerávamos spam no mundo, com a China, Índia e Brasil, né? Normalmente nós em primeiro. E nós somos para lá da casa dos 20. Né? Para lá da casa dos 20. Então, o Rosauro, minha sugestão, no Comitê Gestor da Internet em São Paulo, poderia ancorar isso, né? Essa plataforma, bela ideia, parabéns. O delegado Emerson vai botar uma empresa de tecnologia quando se aposentar, né? E bela ideia essa da plataforma, mas... Eu quero royalties dessa ideia. Não, ele aprende rápido, né? O pessoal é inteligente. Assim, ó. Tu é gaúcho, só é gringo também. Ele é de Canoas. Minha metade italiana é Santi. É gringo também. Então, algo que seja de abrangência nacional, que as associações possam estar ali representadas através do CGI, Rosauro e as demais, algo bem articulado pelo Rosauro, que a Ancine esteja presente, que o Ministério da Segurança, Cyberlab e pessoas de notório saber como Emerson e outros, né, que certamente o Brasil possui, né? Alguns advogados, doutor André, enfim, que foi o caso. A gente criou um grupo lá de 50 pessoas, a gente fazia tudo por videoconferência. Aqui nós, no Rio Grande do Sul, economizamos um monte de recurso aí e fizemos algo para o Brasil, que muito nos orgulha. Foram 3 anos de trabalho, né, doutora? Mas a gente entregou. Fica aí para vocês essa provocação, nessa sugestão do delegado Emerson. Eu sou parceiro, sou obreiro, trabalho sempre para fazer isso. Mas vamos tentar botar um novo assunto aqui na pauta aqui. Vergani, tu tirou mais uma vez a goiabada e o queijo da boca do Robson lá. Tá? Tu vai ver. Depois o Robson vai entrar. Adriano, por favor. Antes da gente trocar a pauta, que foi o pedido do Fabiano, só para donos de provedores e líderes e liderados que estão assistindo, o law enforcement, ele é utilizado em todos os provedores de aplicação. Então, por exemplo, todo mundo soube que o Zuckerberg teve que dar um depoimento lá dentro do Congresso americano para mimimi. Aquele mimimi que apareceu lá na televisão gerou sim resultado para nós. O Dr. Emerson sabe bem disso, daqui não me deixa mentir. Hoje, as plataformas do Zuckerberg são talvez os nossos maiores aliados, os maiores parceiros que a gente tem, porque ela é muito bem organizada. O law enforcement dela, inclusive, ele vai além. Ele nos dá, em alguns casos específicos, que talvez eu não lembre todos aqui, mas é atentado à vida, terrorismo, explosivo, enfim. Os emergenciais. Exatamente. Ele nos dá autorização a fazer pedidos emergenciais sem a ordem judicial.
Não, autoridade policial, e não só a autoridade policial, aí qualquer policial, eu tendo um e-mail.gov, partindo de uma instituição policial, a gente faz essa solicitação cuja finalidade é salvar vidas. Eles vão analisar e, de forma mais ágil possível, vão encaminhar uma resposta. E acreditem, isso salva vidas. Então, o law enforcement, essa ideia brilhante do Dr. Emerson, que vai virar empresário logo mais, ele realmente tem condições das associações criarem um padrão e que vai ajudar bastante tanto no pedido, no modelo do pedido, quanto no modelo da resposta. Eu sei que o Fabiano quer mudar de pauta e o Robson está louco de vontade de falar, mas veja bem, eu acho que essas plataformas, Fabiano, elas são extremamente importantes. O Adriano falou, começou com o Facebook, depois hoje já está a Uber. A Uber, para você ter uma ideia, tem uma plataforma law enforcement, que ela não lida só com forças de lei, ela lida com o setor de saúde em razão do Covid este ano, ou seja, criou um processo informacional nesse sentido também. Então, são várias já que vem. E no aspecto emergencial, que é um dos pontos, talvez quem tenha começado isso, não me falha a memória, tenha sido o Yahoo, de repassar esses dados emergenciais de caráter que pudessem auxiliar em situações de risco à vida. Então, esse dado é extremamente importante porque permite, numa só plataforma, poder orientar o provedor a preservar dados e informações que são importantes para a investigação criminal. Isso está previsto lá não só no Marco Civil da Internet, como na Lei Geral de Proteção de Dados. Poder solicitar dados cadastrais, poder encaminhar uma ordem judicial e saber que ela vai ser devidamente encaminhada ao provedor respectivo, vai ter uma resposta online, uma resposta imediata nesse sentido, e também ter o apoio em situações emergenciais, quando há risco à vida. Não me engano, tem uma pergunta no chat ali, até falando se o provedor pode repassar dados sem se identificar. Do ponto de vista para utilizar para a investigação, não. A lei não permite isso. Se você me perguntar com um homem, um cara que estudou inteligência nos últimos 20 anos dentro da polícia, para fins de inteligência é extremamente importante. Você pode criar, e no meu primeiro livro, que é um livro de 2011, eu critico muito isso. A falha do sistema de inteligência que seja relativa à questão cibernética, de não haver uma troca de informações muito positiva. Eu não vi nos últimos anos um crescimento muito grande nesse sentido. Melhorou bastante essa troca de informações, mas ainda precisa aprimorar. Eu acho assim, o assunto está muito bom, né? Eu acho que assim, a informação que está chegando, né, do senhor ali, né, com tanta riqueza de detalhes, do Adriano, do Eduardo, né, alguns comentários, igual, por exemplo, que a Carol fez e que o Vergani fez, o doutor André, a gente vê que é o seguinte, como tudo pela internet está prejudicando e inflamando o nosso país, delegado. Então, assim, a gente vê que nós temos que ter uma ação mais efetiva, e eu venho fazendo isso porque até mesmo eu converso muito com o Adriano, igual o Adriano, não sei se você está sabendo, já tem uma outra delegacia que a gente está ajudando lá no Piauí também, né? A gente até conseguiu, quem vai fazer a doação aí é o nosso conselheiro do CGI, aí, é o Rosauro, que vai fazer a doação do notebook, que eu consegui para uma delegacia. Então, eu vejo assim, tem que ter a participação público-privada. E eu acho que, assim, vai muito de encontro ao que o Vergani falou aí, e o que o senhor citou. Será que não era possível a gente criar um e-mail ou um padrão onde que, assim, teria num documento oficial as associações que apoiam e incentivam, colocar dentro desse documento já as leis embasadas, para ele se sentir confortável, porque isso tem como chegar a todos os pelo Ministério da Justiça, isso tem como chegar a todas as delegacias, né, a todos aos delegados, para que, quando tiverem alguma investigação que precisarem desses dados, usarem. Por quê? Porque se chegar num provedor que for associado da Abramult, ele vai entrar em contato com o meu setor. Se chegar a um associado da Internet Sul ou da Rede Telesul, que está até o Elton aí representando aí também, então pode procurar o setor ali, a sua associação do seu estado.
Então, eu acho que assim, ele vai se sentir amparado e protegido para esclarecimento de alguma lei, né, igual foi citado aqui do Marco Civil. Então, eu acho que a gente poderia formular. Se eu acho que isso era possível, a gente assinar, por que a gente poderia fazer, doutor Emerson? A gente poderia divulgar isso nas nossas mídias e nas nossas revistas eletrônicas que nos apoiam aí. Porque para isso chegar a todos os 20 mil provedores no país. Será que, e antes de eu entrar no outro assunto que eu queria comentar, se eu acho que isso seria possível, essa compilação de ideias do que o Vergani comentou, do que o presidente Ivonei falou também, para a gente criar um documento único, num formato único, aprovado pelo Ministério da Justiça, Cyberlab e com apoio das associações? Está desligado. Com certeza, eu acho que é importante. Eu acho que a pessoa mais adequada está na nossa frente aí na tela, que é a doutora Andréia. Ela já fez um documento aí na época para a nossa gestão, orientando os provedores. Verdade. E acredito que a gente pode auxiliar, sim. Eu me coloco à disposição. Sei que o doutor Alessandro, lá pelo Cyberlab, também tem interesse. A gente tem um interesse que isso melhore. E nós temos aí pelo menos 26 estados e o Distrito Federal também com interesse, né? Ou seja, as polícias com interesse nesse sentido, né? De ter um padrão, né? Um padrão que não que dificulte, mas que melhore essa interação, que possa se estabelecer uma uniformização. Acho que quando você tem uma uniformização também ajuda, né? No sentido de dizer isso pode, isso não pode. Isso pode por tal motivo, isso não pode também por tal motivo, né? Então, nós temos aí um caminho legal nos dois sentidos, tanto no sentido jurídico quanto no sentido de ser algo realmente, vamos dizer, vou usar aqui uma expressão até, de ser algo maravilhoso no sentido de auxiliar na investigação criminal. Doutor André, então a senhora já está intimada aí, né? Pelo doutor Emerson aí, então. Eu acho que tem o Adriano aí nos apoiando também. Eu acho que é um documento que ele vai valer até mesmo em algum formato também, até para a Ancine também, para a Ancine ter um documento, isso vale para a Ancine também, Eduardo, um documento onde que a gente pode também desenvolver para começar os trabalhos de bloqueio, né, para isso ser anunciado para as programadoras, através da Carol também divulgar isso. Eu acho que pode ser um documento também em dois formatos diferentes, que pode ajudar ambos, né, os trabalhos que estão sendo feitos, né? Quando eu falei com o senhor, doutor Emerson, que eu tinha uma coisa para comentar, todos os ministros que eu tive reunião, eu lembro que eram umas 11 horas da noite, o doutor Alessandro Barretos me ligou para agradecer, né, as doações que a Abramult fez, tal, para algumas delegacias, principalmente pelo trabalho do delegado Claudemir e equipe, né, do Tocantins, junto com o Steve, que foi o cara que achou os hackers, né, parabéns para a equipe de lá. E ele me ligou, delegado, e eu perguntei, o senhor precisa de mais ajuda? Ele falou assim, Robson, eu preciso de algo muito mais importante que essas doações de vocês. Eu preciso de capacitação, eu preciso de capacitar minha equipe, eu preciso de ajudar minha equipe a ter mais informações e conhecimento técnico para que ele possa buscar mais rápido e chegar até o criminoso. Aí eu falei, para quando o senhor quer isso? Minha resposta para ele já foi imediata. O senhor me dá aí uma semana para mim trabalhar isso? Dou. Fiz algumas ligações, 2 dias depois eu já retornei para ele e falei, olha, já tenho apoio do CGI, já tenho apoio do NIC.br, e vamos fazer um congresso em Brasília. O que o senhor acha disso? O senhor conseguiria levar todos os seus agentes voltados a crime cibernético para a gente fazer um grande congresso em Brasília? Ele falou, dou um jeito, eu levo. E aí nasceu a ideia, começamos a discutir sobre isso, e aí o Ivonei, fizemos as nossas agendas e fomos para Brasília. Quando a gente foi para Brasília, visitamos vários ministros, e eu e ele conversando bastante sobre isso, né, porque o Ivonei, a gente tem uma amizade, um relacionamento muito forte, e a gente trocando ideias. E quando a gente sentou com os ministros, e aí eu vou resumir no Marcos Pontes, nosso ministro Marcos Pontes, eu virei para ele, delegado, e falei o seguinte, nós temos o nosso exército brasileiro que cuida de terra, temos o nosso exército, nossa marinha que cuida dos mares,
e temos a nossa Força Aérea, que cuida do espaço aéreo, a qual meu filho, ele é um soldado da Força Aérea. E aí eu falei com ele, tem um quarto exército que está faltando aí, ministro, que é o quarto exército de combate a todo terrorismo e invasão e toda milícia contra crimes cibernéticos. Não tem esse exército aqui no país, eu desconheço ele. Pode ter pequenos trabalhos individuais ali, mas eu não vi nada. Depois que eu conheci o Cyberlab, eu sei que a Polícia Federal tem alguns, mas não tem nada com foco voltado a se tornar um exército mesmo. E aí até o Eduardo me pediu um dia, falou, Robson, o pessoal da Receita também quer participar. E aí, assim, ele falou assim, o ministro, ele gostou tanto da ideia que falou assim, Robson, eu gostaria de apoiar o seu congresso. Eu gostaria que o MCTIC participasse disso também. Já colocou o seu braço direito, o seu 02 lá, que é o nosso diretor lá, o José Gontijo, onde que nós já temos a reunião para o dia 14 de janeiro, igual por isso eu já te fiz o convite, o Ivonei já vai participar, né? Eu vou estar junto com o meu vice-presidente, o Johnny Cruz, que me ajuda nessa parte aí. Eu gostaria de convidar exatamente para participar dessa reunião, onde nós vamos já criar as ideias. O NIC.br vai colocar toda a sua equipe de especialistas nessa área. O Rosauro já está junto ao CGI, trabalhando todo o seu conhecimento junto ao comitê, a Facebook, Google e outros especialistas mundo afora para a gente poder trazer para o Brasil. E a ideia nossa, delegado, é fazer uma parceria público-privada, aonde que a Internet Sul, ela vai... Olha para você ver como é que casa com o que o senhor falou. A Internet Sul vai escolher, junto aos provedores, o Ivonei tem um especialista, ele tem um hacker do bem, um cara com conhecimento profundo desse mundo, dessa nuvem aí de internet. E o Vergani também tem esse especialista lá. Então, vão ser escolhidos, vamos supor, 5 dentro do estado do Rio Grande do Sul, para poder participar desse congresso também. Nós vamos criar um grande... O ministro até gostou da ideia, né, Ivonei? Ele, do termo que eu usei. Sim. Um grande cérebro vivo. Um grande cérebro vivo, um grande exército entre público e privado. Ele falou, inclusive... Ele falou, inclusive, porque ele é muito entusiasta disso, né? Ele disse que podemos até criar uma inteligência artificial para ajudar nesse processo, que é a brincadeira que nós fizemos com ele, né? Que ele é o grande idealizador dessa ideia aí, né? Mas, enfim, realmente, Robson, isso vai nos proporcionar aí uma formação de equipe muito legal, e eu acho que essa é a notícia que eu queria dar também, né? Então, assim, aí tem a Internet Sul, tem a Rede Telesul, né? Aí tem a Brint, tem a Abranet, a PINS, Pro Bahia. Quer dizer, a gente fechar todos os estados e escolher esses especialistas. Trazer para Brasília, doutor Emerson, e aí a gente formar esse grande exército, aonde que é o seguinte, em Minas Gerais tem os seus 5 ali, e tem 5 delegacias em Minas responsáveis por algum crime que aconteça aqui. Então, eles vão ter esses 5 especialistas honorários para auxiliar em alguma análise mais profunda e entregar o resultado para o delegado e para o agente, para o detetive, falar que, olha, toma, porque daqui para em diante já não me cabe mais. Esmiucei, né? Eu sei que teve vários provedores que ajudaram a equipe do Cyberlab, mais ou menos parecido com isso. Então, o delegado Alessandro, né? O Davi, o Adriano também, e até o ministro achou excelente a ideia. E eu gostaria de convidar o senhor aqui para participar desse projeto, por o senhor ser um dos pioneiros. Eu acho que seria uma honra tê-lo junto nesse projeto, porque se eu acho que existe a equipe do Cyberlab, não é modéstia à parte, eu acho que cabe muito a sua participação aí nessa alavancada aí. Então, nós vamos estar desenvolvendo dia 14... Hã? Eu tenho provas documentais disso. Então, pronto. Então, eu gostaria de formalizar esse convite. Nós vamos ter essa primeira reunião, que vai ter o CGI, o NIC, a Abramult, junto com o meu vice-presidente Johnny, o Ivonei vai estar participando, o Rosauro, e mais essa equipe eu gostaria, e o Cyberlab também, eu estou vendo a agenda do Adriano e também do delegado, para a gente participar dia 14 no NIC.br, onde nós vamos começar o trabalho para formar esse congresso, que a pretensão nossa é acontecer entre março e abril em Brasília. Moderador Robertson. Oi. Eu tenho aqui algumas perguntas
que vieram pelo YouTube, pela lista aqui da Internet Sul, muito brevemente, né? Onde foi questionado sobre, vou pedir para o Adriano e para a doutora Andréa, né, responderem, mas o receio por parte de alguns associados é justamente quando o delegado, né, uma delegacia, enfim, solicita dados dos assinantes do provedor 1, do provedor 2, né? Como é que fica o provedor em relação à LGPD e etc. Ele não fica exposto? Eu sei que a gente já tratou disso aqui, mas eu gostaria que vocês reforçassem. Pergunta número 1. A pergunta número 2 também, que é muito parecida, é que se o provedor fornecer esses dados, vai ser colocado lá no inquérito policial o nome do provedor. Aí o receio, né, desse empreendedor é que, poxa, daqui a pouco o bandido, né, o advogado do bandido vai saber que fui eu que passei essa informação, né? Porque, enfim, queria que o Adriano desmistificasse isso e a doutora Andréa também. Adriano. Eu posso iniciar, porque com certeza tu vai complementar com muito maior propriedade aí, Adriano, que é muito mais a tua área do que a minha. Mas bom, quanto à LGPD, o primeiro tema, a primeira preocupação, como nós falamos antes, a LGPD contém um artigo específico retirando da sua alçada de proteção a questão de dados pessoais quando utilizados para fins de investigação criminal. Então, de forma alguma, alguém que cometeu algum tipo de ilícito ou está sendo investigado em razão de um determinado ilícito vai poder se utilizar da Lei Geral de Proteção de Dados para dizer que aquele fornecimento ofende de alguma forma essa legislação e buscar algum tipo de ressarcimento ou reparação ou mesmo sanção administrativa ou penal nesse sentido. Então, quanto a isso, pelo menos nos parece que a lei foi bastante sensível, inclusive do ponto de vista da transferência internacional de dados, que também há uma previsão específica que é autorizada essa transferência para fins de segurança nacional, de investigação criminal, em cooperação com órgãos internacionais e respaldados em acordos internacionais de investigação criminal e repressão ao crime. Então, em linhas gerais, quanto à LGPD, é isso. É evidente que, digamos que nós sejamos chamados hoje para reconhecimento de alguém. Cometem um crime ali na rua, a gente está passando e é chamado para fazer o reconhecimento do criminoso, né? É um receio natural que qualquer um que vá fazer esse tipo de reconhecimento, puxa vida, né? Ele vai saber que fui eu que o reconheci, mas não nos parece, e aí, claro, né, os nossos profissionais brilhantes aqui da polícia podem nos esclarecer muito mais, mas não nos parece que o foco das organizações criminosas seja combater aqueles que testemunham ou aqueles que levam as informações. Eles têm algo maior a estarem preocupados, que é não serem descobertos e financiarem as suas organizações criminosas. Mas eu acho que uma forma de contribuir para a redução deste receio seria justamente a ideia que foi dada aqui de uma grande plataforma onde as trocas de informações solicitadas com fundamento legal pelas autoridades competentes se desse no âmbito dessas plataformas. Isso seria mais uma camada de distanciamento entre o provedor e esses possíveis criminosos ou investigados. Pois é, doutora. O seu exemplo com relação a uma pessoa que é testemunha de um homicídio e vai ter que testemunhar é perfeito, né? A pessoa vai chegar lá, vai ver, não foi ele mesmo que matou, mas como eu tô com medo, eu vou dizer que não foi. Então tá bom, você vai permitir que um homicida fique à solta. No caso do provedor, e aí eu preciso fazer um complemento realmente aí, mesmo que a gente tenha a ferramenta de law enforcement,
O doutor Emerson acabou de falar ali, ele deu uma pincelada nessa pergunta, nas últimas palavras dele ali, porque ele disse o seguinte, a título de material de inteligência é válido, né? A título de material de inteligência, o provedor pode ser de forma anônima a informação, mas a título de inquérito policial não, né? A título de investigação... E Adriano, me permite, a título também quando é vítima, né? Quando há um processo de fraude, ou seja, nós já tivemos em inúmeras situações em que os provedores elencaram informações de questões de fraude e podem fazer uma notícia crime, até para não serem responsabilizados num processo reverso, né? Então, tem aí uma outra opção. É claro que quando há um encaminhamento de uma notícia crime, isso é feito de maneira formal, né? Ou seja, geralmente o setor jurídico da empresa é acionado para fazer esse encaminhamento com base nos dados repassados pela área de TI, mas é plenamente possível. É claro que, do ponto de vista de inteligência, você não vai necessariamente repassar informações, mas vai criar um alerta, vai dar um sentido dizendo, olha, tem uma situação, né, que no mínimo é curiosa, que está se repetindo e pode ser um bom vetor. É que eu entendi, trabalho, doutor. né? Eu entendi pela pergunta, porque a doutora André me mostrou ela aqui, a pessoa que a fez, e até ela pode complementar ali, ela fez questionando se quando oficiada pela autoridade policial, de que o provedor dela, o IP tal, porta lógica tal, data tal, ela quer saber quem é que fez uso. E aí ela vai dar a informação de um criminoso de alta periculosidade. Esse é o receio que ela tem. Se tem como essa informação não aparecer no procedimento policial quando for feita a execução. Aí eu vou, ou no processo criminal, eu vou dar uma resposta que diz o seguinte, e de novo, tá? É uma linha de raciocínio bastante minha. O provedor, ele não dá e não indica o nome de ninguém. O provedor de internet fornece um endereço. Se naquele endereço tu tiver um roteamento de rede para outras 15 casas, a polícia vai ter que saber e vai ter que continuar a investigação e vão ter outros elementos que vão apontar qual a casa certa. Então, o marginal querer se revoltar contra o dono do provedor é algo bastante distante do mundo real. Por quê? Porque além desta informação, no meio do processo, que o advogado dele vai encontrar, vão ter outras tantas. O provedor, ele deu o quê para a autoridade policial? Ele deu um endereço. Vão ter outros elementos que levaram à prisão deste cidadão. Essa analogia do medo, aí eu também tenho que deixar um recado aí para o empreendedor, dono de provedor, né? Vende o teu provedor, a Bitcom parece que compra bastante provedores aí que estão vendendo e abre uma pastelaria, que o Vergani gosta de usar essa expressão da pastelaria. Por quê? O nomezinho provedor de internet, ele está no artigo 15 da Lei de Organização Criminosa. O legislador não disse genericamente que a autoridade policial pode pedir dados para... Ela cita o provedor. Então, quando você se torna um dono de um provedor de internet, você tem que ter a consciência do quanto importante é o que você está produzindo, vamos chamar de produção, dentro da sua fabriqueta provedor de internet. Vai haver riscos, como qualquer profissão, mas pequeno. Assim, excelente. Acho que foi o Vergani que levantou essa bola. Essas perguntas foram feitas ali, foram esclarecedores. Então, é o que a doutora André falou, né? É só a gente desenvolver os documentos. Nós temos um para casa, né, doutor Emerson? Eu acho que é um trabalho de várias mãos. Eu acho que a doutora Andréia, com vários colegas ali, que nós temos no nosso setor ali, da área jurídica, igual eu citei, esse documento acho que tem que rodar na mão de todos os nossos líderes jurídicos aí, através também dos delegados, né, também para alimentar essa informação, porque são vocês que nos representam, né, as nossas associações e associados. Eu acho que esse documento vai muito de encontro ao que eu falei. Vai existir um trabalho antes do Fórum Internet Sul e outro depois do Fórum Internet Sul.
Então, eu queria agradecer, né? Acho que a gente está chegando no tempo final, para me passar a palavra para o Vergani e para o nosso presidente Ivonei. Eu gostaria de agradecer, doutor Emerson. Então, eu gostaria que o senhor olhasse na sua agenda a possibilidade de dia 14, alinha com o Ivonei aí, né, para vocês descerem para São Paulo, para a gente fazer as confirmações. Eu gostaria muito da sua participação, porque vai ser enriquecedora nessa reunião que teremos no NIC. Eu vou adicioná-lo no grupo que a gente tem, que já está debatendo isso, né? Gostaria de agradecer ao Eduardo pela brilhante apresentação, esclarecedora, né? Que estamos juntos, Eduardo, e vamos trabalhar sim em relação ao trabalho. 2021 vai ser muito produtivo, vamos combater essa pirataria mais forte, né? Agradecer a Carolzinha também, da Stena, pelas explanações ali, e temos muito a agregar com as programadoras, porque eu acho que o Vergani sabe muito bem disso. Nós temos grandes prestadores de serviço nessa área de IPTV aí, né? Não vou citar nomes, tem a BOTS, tem a BTA, que representa vários deles, né? Como CDN TV, Online, OLED TV, vários outros ali, a própria Bitcom. Então, nós temos que ter preços justos para levar não somente para a classe A e classe B. Nós temos, né, Vergani, que levar isso a todas as classes. Toda a população tem que ter o direito ali de assistir a um conteúdo de qualidade. Então, acho que a Stena, as programadoras, através das programadoras, terão um papel fundamental para nos ajudar em 2021 a atingir aí o que nós, associações, almejam. E também ao Adriano. Adriano, sem comentário, você sabe que estamos juntos, já te falei que você tem um soldado aqui à disposição, tá devendo o meu, como é que chama? Esqueci o nome, essa insígnia aí que vocês andam com ela, nós até brincamos, né? A minha de honorário, detetive honorário. Então, quero te agradecer, o Cyberlab pode contar não somente com a Abramult, mas pode contar com o Robson Lima, como cidadão, como empresário, para ajudar a combater qualquer tipo de crime e de pirataria. E eu gostaria, para encerrar, eu gostaria de fazer um convite a todos que estão assistindo e a todos que estão presentes, né? Ano que vem, em julho, praticamente, junho, julho, nós vamos estar fazendo o Feira Show. Vai ser um grande evento, um grande parque de exposição aqui em Minas, que o nosso vice-presidente está organizando. E, Ivonei, vou precisar da sua ajuda de novo, viu, irmão? Você sabe que você é nosso conselheiro para eventos. E aonde que a gente vai ter aqui, o Emerson, se o senhor gosta de um rock, nós teremos aqui o J Quest, já está confirmado, e falta a segunda banda, que vão ser 2 dias de show, e então nós vamos fazer um evento para o associado, para a gente divertir. Então, eu gostaria de agradecer à Internet Sul, né, pelo convite, Vergani e irmão Ivonei, pela participação, por eu poder estar moderando esse grande painel aqui, de grande importância para a gente. Muito obrigado e estou com vocês aí porque daí vier. Então, Obrigado, Carolzinha, obrigado a todos. Neste momento, estamos aqui encerrando esse painel, que excedeu um pouco do horário, mas vamos combinar, né? Valeu muito a pena. Parabéns ao Robson, que estava aqui nos moderando, né? Ele parabenizou todo mundo e nós temos que parabenizá-lo. Dizer a ele também, vamos provocá-lo, que aqui o Adriano vai ganhar o vinhozinho dele, da Serra Gaúcha, o Eduardo também, mas a Carol, você, delegado Emerson, e você, Robson, são muito bem-vindos aqui. Certamente o presidente Ivonei vai levar para vocês esse vinhozinho no momento adequado. Mas lembrando, você que está nos assistindo, você, provedor de internet, que hoje, às 20 horas, nós temos mais um compromisso. Hoje, com o ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, que irá nos brindar com uma palestra sobre economia, sobre tributação, o que vem pelos desafios de 2021, pós-pandemia, novo normal, novo presente, pós-Trump, o embate entre China e Estados Unidos, o 5G e todas essas coisas. Então, nos vemos às 20 horas. Muito obrigado e até breve.